pessoal! Bem-vindos a mais um tutorial de pintura. Eu vou deixar em primeiro lugar aqui uma dica para vocês treinarem aí em casa, tá? Para quem ainda precisa treinar. O nosso gabarito da cabeça da boneca, ele tem 9 por 9, então eu vou usar o mesmo gabarito, vou riscar num papel, qualquer rascunho que eu tiver, tá? Observem que esse aqui é o rostinho já costurado. Então, eu risquei, tá? O mesmo gabarito, abri atrás, desvirei, tá? Então, eu fiz o mesmo risco aqui no papel e vou fazer aqui as marcações do mesmo jeito que eu vou fazer no tecido, tá? Faço com lápis e borracha e vá apagando, treinando até você acertar, tá bom? Aí, quando você se sentir segura, você transfere lá para o seu tecido as mesmas marcações e tal, e aí vai ficar bem mais fácil. Observem que a parte de baixo aqui do gabarito nós temos um biquinho, né, que indica o queixo da boneca, né? Essa parte do queixo, ela nos dá uma referência aí do meio, né, pra gente se guiar. Então, como eu tenho 9 por 9, eu vou marcar uma linha vertical aqui, bem no meio, ou seja, no 4,5, tá? Aí eu vou ter uma linha divisória aqui. Agora eu vou fazer a outra, tá? Que é a linha horizontal. Vamos marcar de novo, né? A gente sabe que nós temos uma medida de 9 por 9, então o nosso meio seria também o 4,5. Tá? Deixa eu ajeitar aqui. Porém, tem uma coisa importante que eu sempre falo aí pra vocês. A gente tem que observar aí que a gente não pode marcar no meio, que seria aqui, ó, 4,5. A gente tem que colocar sempre 1 centímetro pra baixo desse meio, tá? Pra deixar uma testa aí na boneca, tá, gente? Nós não podemos marcar exatamente no meio, porque senão vai ficar muito pra cima. Tá? E a nossa boneca vai ficar sem testa. Então, o centro do rosto não é exatamente no meio, é 1 centímetro abaixo do meio. Aí, a gente vem e coloca aqui a nossa linha, nosso traço, né? E aí, aqui, a partir daqui pra cima, aqui, ó, os olhos, tá? Aqui, ó, a gente vai fazer os olhos, nariz e a boca. E aí, essa parte de cima aqui não vai ter nada, vai ser a testa. Observem esse outro modelo aqui que eu já tinha feito, ó. Então, a gente tem que deixar isso aqui livre, tá? Porque senão fica muito feio quando a boneca não tem testa. Ela fica com um rosto muito adulto, tá? A testa da boneca com expressão infantil, ela tem que ter mais testa, certo, gente? Aí, depois aqui, eu vou colocar aqui uns 3 milímetros por aí. E vou fazer outra linha aqui, ó, abaixo dessa outra, tá, gente? Mais ou menos, tá? Aqui ficou um pouquinho torto, mas não tem importância. Então, aí, aqui nessa linha de baixo, a gente vai fazer a marcação do nariz, tá? A partir daqui, certo? Ó, essa linha de cima aqui, tá? De cima aqui do nariz. Aí, na sequência, aí, as laterais também a gente vai fazer e os buraquinhos aqui das narinas, tá? Ó. Então, essas marcas aqui são referências, tá, gente? Depois, isso aqui vai sair tudo, né, quando a gente passar o ferro. Então, essas marcas vão sair, mas a gente precisa delas pra gente poder pintar. Então, aí, aqui a gente vai medir aqui a altura desde a linha de baixo até essa parte mais alta da boca aqui, 1,5 centímetro, ó, que tem ali. Aí, eu venho aqui e faço a marcação. Vocês viram que a boquinha, ela tem uma forma assim, tipo de uma onda, né? Então, ela, desde o meio, ela vai descendo, ó, pros lados, ó. Tá? E aí, depois ela vem aqui, ó, eu posso subir um pouquinho e fazer um sorrisinho pra ficar mais simpático. Depois a gente vem e faz uma marcação aqui, ó, dos lábios, ok?
Isso aqui é só uma referência, como eu falei antes, tá? Então, é só pra gente ter, assim, um guia, né? Pra gente seguir, pra não se atrapalhar. O bom é que se a gente errar, a gente passa o ferro e apaga e faz tudo de novo. Tá bom, gente? Então, aqui a gente vai marcar, ó, a simetria entre os olhos, tá? Essa distância aqui entre os olhos. Então, nós temos desde a linha do meio, a linha vertical, 1 centímetro para cada lado, ó. Eu vou marcar 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Aí, aqui eu tenho, ó, um guia para referência. Vou usar um botão de 1 centímetro para fazer aqui, ó, essa parte do olho aqui, redondinha, tá? Então, ainda a gente vai usar o botão, tá? Vamos continuar com o botão, porque ele nos ajuda muito, tá? Pra ficar igualzinho, né? Pra ficar mais uniforme os tamanhos. Então, a base do botão tem que ficar nessa linha de baixo. E a lateral do botão fica na marcação que a gente fez aqui do 1 centímetro. Tá? Aí, agora a gente marca aqui com a caneta. Ó, fica dessa forma. Pelo fato de eu ter feito a linha meio tortinha ali, vai ficar um pouco diferente, mas não é uma diferença assim gritante, tá? Então, aqui, tudo é treinamento, tá, pessoal? Eu não vou arrumar aqui, mas vocês cuidem aí, tá? Pra linha de vocês não ficar torta. Vou marcar aqui a pupila aqui, pra vocês terem uma noção aqui, tá? Mais ou menos, porque ela fica bem no meio, ou seja, a boneca vai estar olhando pra frente. Bom? Aí agora aqui a gente vai fazer essas marcações aqui, ó, que é para determinar aqui o branco, tá? A parte branca do olho. Então vocês podem ver que o canto interno ele vem na linha de baixo e o canto externo ele toca na linha de cima. E depois nós temos aqui uma linha que interliga as duas. Vamos tentar fazer uniforme assim dos dois lados para que fique o mais parecido possível, tá bom? Se a gente errar aqui, como é um desenho à mão livre, a gente vai lá no ferro e apaga sem problema. Vai fazendo de novo até acertar. Ó, tá? Esse formato vai fazer com que o olho fique mais amendoado, fica mais delicadinho. Aqui, ó. Aí agora eu vou fazer esse traço, ó, certo? Vou tentar fazer nos dois com a mesma largura. Já vou marcar aqui também uns cílios nela, ó, para quando a gente for fazer lá a pintura, a gente já tem aí uma referência de cílios. Aqui também eu vou trazer aqui, ó, o canto interno até embaixo. Aqui eu fiz um pouco maior, sem querer, mas não tem importância. Tá? Não se apegue nesses erros aí, tá? O importante é fazer. Na hora que eu for pintar, eu já vou saber que tá um pouco maior. Então, eu vou riscar aqui, tentar fazer o mais parecido possível. Ficou mais ou menos igual. Aqui eu tenho que trazer mais pra dentro. Eu vou marcar aqui para eu saber que quando eu for pintar, eu tenho que trazer mais para dentro esse cantinho. Aí eu vou marcar aqui. Vou marcar aqui também os cílios embaixo. Sobrancelha. Gente, a sobrancelha não pode ser uma sobrancelha muito grande, nem muito arqueada, tá? Porque a gente tá fazendo uma expressão assim mais infantil do que adulta, tá? Então, as crianças normalmente elas não têm sobrancelhas marcadas, super definidas, tá? Então, quanto maior a sobrancelha que você fizer, aí mais com cara de adulta a boneca vai ficar, tá? Então, eu vou encher esse rostinho aqui pra gente poder fazer a pintura, tá? Aqui eu já forrei a minha mesa, já peguei a minha vasilha com água aqui, já enchemos, né, aí o nosso rostinho, ó, tá?
Já tá bem firme, bem cheinho. E aí a gente vai começar a fazer a pintura, tá? Vou pegar aqui o pincel. Vou pegar esse pincel 2 aqui, tá? Que ele é curtinho. E vou fazer essa parte branca aqui. Com a tinta branca, né? Óbvio. Ai, gente. Ó, e daí eu pego bem pouquinha tinta, tá? Bem pouquinha mesmo. A gente vai... deixa eu aproximar aqui pra gente poder mostrar melhor aí. Já ficou bom, né, gente? Quero mostrar bem pertinho pra vocês verem. Então, ó, com pouca tinta a gente aplica aqui e vem espalhando, tá, gente? Uma coisa importante é que vocês têm que cuidar aqui, tá? É pra não borrarem aí as linhas externas, tá? Se eu borrar aqui pra dentro, eu venho depois e conserto. Mas se eu borrar pra fora, vai ficar mais difícil consertar, certo? Não que não tenha como consertar, sempre tem, né? Mas aí, né, a gente pode evitar, né? De ter que fazer consertos aí, enfim. Tá? Vamos cuidar aí pra gente não ter que ter reparos na nossa pintura, tá bom? Então, vamos fazendo os dois aqui. Colocando bem um pouquinho a tinta e espalhando, tá? De maneira bem uniforme. Coloquem pouca tinta e espalhem. Melhor você depois ter que dar uma outra demão aqui do que você ficar com uma tinta acumulada aqui. A gente não quer uma camada muito grossa, tá? Porque senão não fica um efeito natural na pintura, tá? Fica um efeito muito grosseiro, não fica bonito. Então, enquanto vai secando aqui o branquinho, eu vou marcar aqui a boca, tá, gente? Vou fazer com a caneta aqui a marcação do meio, que eu chamo de marcação principal, que é a referência, tá, da boca. Então, aqui vou marcar essa principal aqui, e aí eu também tenho uma marcação aqui para fazer na sobrancelha e no nariz, tá? Então, vou marcar aqui a minha mão bem leve, tá? Para não borrar o meu tecido, né? Vou marcar aqui o nariz também. E as narinas, tá? Por enquanto, as marcações são essas. Vou pegar aqui, ó, essa cor rosa antigo, que parece mais um vermelho mesmo, né? E aí, a gente vai pegar o nosso pincel mais curtinho, aquele. Passo na tinta, bem aqui no pano e tiro o excesso, tá? Aí eu vou fazendo isso aqui. É isso mesmo, tá? A gente vai esfregando. Quando eu quero um efeito assim, mais esfumado, assim, né? Mais em degradê, mais sombra, luz, eu faço desse jeito, tá? Tiro o excesso no pano e depois eu aplico no tecido, tá? Então, isso me dá um efeito assim, bem esfumadinho, tá? Depois, quando a gente passar o ferro aqui para tirar essas marcações, a gente vai poder ver bem como é que ficou, tá? Antes disso fica difícil, mas aí a gente deixa assim e depois, se precisar, a gente vem e faz um ajuste. Então, já limpei o pincel aqui, vou pegar essa cor camurça. Vou pegar esse outro escuro também aqui, vou deixar a mão aqui, o rústico, que é um marrom bem escuro. Se a gente precisar, ele já tá ali. Então, como é luz e sombra ainda, a gente tá na mesma situação de tirar no pano. Então, a gente vem, passa a tinta no pano, né? Porque assim, dessa forma, ela entranha no pincel e ao mesmo tempo que os excessos ficam no pano. Então, a gente vai dar uma marcadinha aqui no sorriso,
aqui ficou faltando o queixo aqui. Uma marquinha no queixo. É aqui uma marcação. Aí. Agora a gente vai fazer aqui no nariz, ó. É sempre repetitivo, tá? Isso. Então, o processo, passa na tinta, tira no pano, tá? Coloca o pincel em pé e vai fazendo a marcação. Sempre assim, colocando a tinta da linha pra fora, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, ó, é por fora da marquinha, tá? Embaixo aqui também, né? Então, as marcações com tinta escura, sombras, é sombra, tá? A sombra é profundidade. Agora, a gente vai fazer aqui, na parte de dentro aqui do nariz, aqui o volume. Então, a gente vai fazer aqui como se fosse uma letra V, tá bom? Tá? Com essa mesma cor aí, o camurça. Ó, viram? Tá? Vamos dar uma limpadinha no pincel aí, tirar essa tinta aí. Entre uma cor e outra, a gente vai lavando o nosso pincel, tá? Tô usando o mesmo pincel, mas aí a gente lava ele. Coloquei aqui no pincel zero um pinguinho de tinta e aplico aqui onde eu quero. E depois eu venho com o meu pincel de esfumar e espalho essa tinta, ó. Viram? Eu pego um pouquinho com esse pincel, porque assim eu tenho mais precisão de onde a gente vai aplicar, tá? De onde a gente tem que depositar a tinta, tá bom? Ó, tá? É isso aí, tá? Então, deixa eu dar um reforço aqui nesse meinho, só pra gente concluir, ó, tá? Bem assim mesmo. Fácil, fácil, né? Agora, a gente tem uma marcação escura aqui nos olhos, tá? Que é uma sombra na parte de baixo. Deixa eu ver o que a gente vai usar pra isso. Deixa eu ver. Mas não é esse aqui não, gente. É esse outro aqui, ó, mais escuro. Vamos usar o rústico, porque o outro, ele é muito avermelhado, não ia ficar bom. Tá? Aí, agora aqui, ó, a mesma coisa. Tira o excesso no pano e vem passando aqui só aquela sujeirinha, né? Onde a gente quer. Pra mim tá bom aqui, mas pra vocês ainda não dá pra ver direito. Então, eu vou fazer um pouco mais forte, tá bom? Vou marcar mais forte pra vocês poderem ver. Agora acho que deu, né, gente? Tá? Tem um cabelinho aqui irritante. Aí, ó, tá? Vamos fazer no outro olho aqui também. Reforçada aqui pra ficar mais parecido com o outro olho. Vai ficar mais uniforme o negócio. Ah, agora sim. Agora sim, tá? Vou passar aqui também pra tirar um pouco esse amarelo, né? Fica um pouco amarelo demais essa cor. Ai, pegou um pouco demais de tinta, gente. Vou continuar esfregando aqui até ele espalhar. Quando acontecer isso, continuem esfregando, não peguem mais tinta. Só continuem esfregando, que aí ele espalha a tinta que tá ali. Aí, agora que espalhou, eu vou botar na outra narina pra ficar mais parecido. Agora, a gente vai preencher aqui dentro do olho. Agora sim, a gente vai usar o marrom. Vou pegar esse pincel chanfrado aqui, que ele me dá mais cobertura de área, tá?
Então, como é uma área maior, né, a gente precisa de um pincel maior. Que ele ajuda melhor a espalhar também. Então, eu coloco um pouquinho e vou espalhando, tá? Coloquem pouca tinta e vão espalhando. Depois, se for necessário, a gente vai retocar aqui. Não se preocupem, tá? Mas é melhor a gente fazer aos poucos do que tacar um montão de tinta aqui e depois ficar com um aspecto brilhoso aqui, tá? Não é o que a gente quer. A gente quer uma pintura bem natural, tá? E quanto mais fosca, melhor. Então, já que ele não me dá muita precisão, assim, nos cantos e tal, eu não me preocupo muito com isso. Depois eu posso vir aqui e arrumar isso, tá? O importante é espalhar bem com ele, para não deixar a tinta aqui. Então, quanto mais a gente espalha, a tinta vai entrando, né, no tecido e vai absorvendo. Então, por isso que é bom a gente espalhar muito bem e colocar pouquinha tinta, certo? Cada vez que a gente coloca bem pouquinho. Se for o caso, a gente vem depois aqui e faz uma segunda demão aqui pra retocar, ok? Aí, tá bom? Aqui, deixa eu dar mais uma ajeitada aqui. Aí, vamos deixar o negócio secar agora aí pra poder continuar, tá? Enquanto isso, a gente vai arrumar aqui a boquinha, tá? Pra gente poder ver como é que ficou aqui sem as marcações. Aqui eu já passei o ferro, ó. Já tirei a marca da caneta. Agora eu já consigo ver melhor como ficou aquela pintura que eu fiz, tá? Então, como dá pra ver aqui, eu preciso retocar. Ficou um pouco esfumado, muito fraquinho, tá? Do que o efeito que eu queria. Então, eu quero uma boquinha que se destaque mais. Então, eu venho aqui com meu pincel, tiro o excesso no pano, aquela mesma história, e vou retocar aqui, tá? Ó, tá? Fazendo os movimentos redondinhos, né? Ó, já deu uma melhorada, né, pessoal? Tava muito apagadinha essa boca aí. Então, aqui eu vou aumentar um pouquinho em cima, porque eu acho que tá muito pequeno. Vamos arrumar aqui, pra ficar um pouquinho maior. Já melhorou, hein? Ah, ficou bem melhor. Que tava muito fraquinho aí, não tava se destacando. Agora já ficou bem melhor, hein? Já deu um tchan. Vamos limpar o pincel aqui. Aí vou arrumar aqui também no nariz, ó, porque quando eu fiz a luzinha do branco ali, ela subiu demais e ficou parecendo uns chifrinhos ali. Então, tem que fechar aqui essa cor escurinha. Ficou muito estranho. Agora deu certo. Então, nesse meio tempo, a gente já secou a nossa pintura. Então, aí, como vocês podem ver aqui, ó, nós temos umas falhazinhas, né, no nosso marrom, que a gente vai preencher aí. Vamos retocar. Bem pouquinho, né, do marrom a gente vai arrumar aqui. Só pra ficar bem preenchido ali, pra não ficar essas manchas brancas, né, parece umas manchas brancas pelos meios dele, então a gente dá uma retocada. Aí já deu certo. É muito pouco mesmo.
só pra complementar. Aí. Ajeitar aqui. Muito bem. Então, agora vocês deixem secar mais um pouquinho, tá? De novo, tá? Ainda que você passe o dedo, ó, não saia a tinta, né? A princípio não tem tinta soltando, mas a gente precisa esperar secar pra fazer o branco. Eu não vou esperar, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês assim mesmo. Eu vou fazer assim mesmo, não vou esperar aqui, porque senão a gente vai demorar muito. Seca bem o pincel, tá, gente? E aí, eu venho de novo aquele mesmo esquema. Pego o pincel fino pra aplicar tinta branca e depois venho com o outro pincel pra espalhar, tá? Deposito aqui, ó, né, com o branco e vou depois espalhar com o outro pincel. Então, eu, nesse momento, vou decidir de que lado tá vindo a luz. Eu quero que a luz venha do lado direito. Então, do lado esquerdo não vai ter luz. Vai ter sombra, ok? Então, aqui, ó, eu marco, tá? Com o branco e venho aqui e vou espalhar. E aí, é o efeito de iluminar. Sempre com o branco, iluminar. E com o escuro, a gente dá profundidade, sombra. Então, vocês viram que ainda tava um pouco molhada a tinta aí, ela se fundiu bem, ficou um marrom claro, né? Não ficou branco. Então, eu vou vir de novo. E aí, agora eu não esfrego muito, vou esfregar bem menos. Tem que fazer ainda, talvez mais uma vez ainda ali. Pra destacar o branquinho, porque ainda não tá. Então, essa parte de cima vai ter sombra, né? Aqui em cima eu não vou clarear todo o olho, tá? Vou clarear só de um lado, já que a luz tá vindo de um lado. Tá? Aqui de pertinho vocês conseguem ver. Eu vou pegar o preto aqui, eu vou deixar ele aqui junto com o rústico pra gente fazer esse efeito aqui. Aqui é uma casquinha de... Aqui eu vou tentar mais uma, já secou um pouco, eu vou tentar de novo aqui. Agora eu consegui, gente. Aí, mas que beleza, ó. Agora a gente consegue ver aí o efeito do branco, ó. Viram? Porque antes não tava muito molhado ainda. E quanto mais tinta você fica passando, tinta em cima de tinta, a coisa vai ficando complicada, porque se a gente não esperar secar, ela não trabalha, né, a nosso favor. Então, acaba ficando tinta em cima de tinta, a tinta de cima vai tirando a tinta de baixo e o negócio fica difícil. Olha só, é isso daí que a gente queria, tá? Ainda falta aqui uma coisinha, mas tem que esperar secar mesmo pra gente poder conseguir o que a gente quer. Então, vamos aguardar aí enquanto seca isso. A gente vai fazer a parte da sombra aqui. Que é isso aqui, ó. A gente vai escurecer desde a base aqui da parte de cima aqui. Então, eu passei o rústico e um pouquinho de preto. Ai, 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 meu pincel tava sujo. Vou limpar aqui rapidinho. Agora deu. Aí eu venho e espalho, ó, vou puxar pra baixo, ó, isso aqui. Puxando pra baixo, ó. Daí eu trago essa sombra pra baixo, tá, gente?
Nossa, esse efeito aqui dá uma diferença louca. Fica maravilhoso. Vocês vão ver depois de pronto que fica muito bom. Então, aqui vem rústico, tá? Vem um pouquinho de preto. E aí, o nosso trabalho de esfumar. Puxa pra baixo, né? E aí, traz aqui pro cantinho do olho, pros dois cantinhos, tá? Esse daqui eu vou trazer também, que eu não tinha feito. Os dois cantinhos tem que ter aí esse efeito, tá? Esse efeito faz muita diferença na pintura, viu? Aí, ó. Vou trazer pra cá agora. Só com a sujeirinha que tava no pincel ali, tá? Então, ó, espalha aí, pra ficar bem natural, não ficar nenhuma marca de pincel, nada. Tá? Aqui, vou botar um pouquinho mais. Aí, é isso aí mesmo, ó, tá? Então, eu tenho de um lado a luz que tá vindo e do outro a sombra, tá? Que tá se projetando no lado contrário, sempre assim. Um lado sombra, no outro luz, tá? Ok? Bom, agora a gente vai aqui, ó, se vocês quiserem, podem marcar com lápis pra fazer a pupila, tá? Eu não vou marcar porque eu já tenho mais prática, mas se vocês quiserem, podem marcar, viu? E aí, vocês vêm aqui e começam a preencher. Primeiro faz um redondinho, né? E depois vai aumentando, tal, e preenchendo. Vai devagarinho, tá? Começa menorzinho, vai aumentando, porque é melhor a gente começar de menos do que depois ter que consertar. E aí já viu, né? Todo esse efeito que a gente já fez aqui no olho, depois ter que consertar vai ser complicado, né? Então, começa devagarinho, começa aos poucos, né? E aí a gente vai aumentando. Olha só, tá? Vou tentar colocar mais no meio essa pupila, porque ela ficou olhando de lado, então ela tá, eu quero que ela olhe pra frente. Aí agora deu, né? Tinha ficado muito de lado, ela tava olhando pra esquerda. Quer dizer, pra esquerda. Então, como vocês podem ver aqui, não ficou exatamente igual, né? Os olhos, a gente consegue ver que não ficou perfeitamente o mesmo tamanho, né? Mas, como até mesmo nós, né, não temos, assim, a perfeição no nosso corpo, né? Os olhos exatamente do mesmo tamanho, os lados do rosto exatamente iguais, então é uma diferença aí que não vai importar muito, né? Então, gente, deixa eu fazer aqui um retoquezinho aqui, um volumezinho aqui na boca, tá? Um pouquinho de volume aí na boquinha dela, pra ficar com os lábiozinhos volumosos. Olha que graça! Que fofa.
ainda tá faltando uma coisinha aqui nos olhos, que tô achando que precisa uma... Vocês podem ver que conforme a pintura vai secando, ela vai trabalhando, né? Ela vai dando uma apagada, né? Então, ao longo do trabalho, a gente acaba tendo que retocar. Eita, meu pincel tá descabelado, gente. Peraí que eu vou arrumar aqui. Passei Aí, agora eu vou conseguir o que eu quero. Porque tava faltando um tchan aí. Aqui, ó. Agora sim. Nossa, agora deu uma diferença. Maravilhoso. Mas daí, nesse retoque, eu acabei borrando, né, o preto. Vamos arrumar o preto. Então, os retoques vão se apresentando aí ao longo do nosso trabalho. Já deu. Era só uma coisinha de nada. Vou arrumar aqui também, ó. Tá? E aí, aqui embaixo também, no marrom, ó, que eu borrei, ó. Vamos arrumar aqui também. Pra gente não ficar com esses defeitos aí na nossa pintura. Perfeito, ó. Ok? Então, agora ficou faltando o blush, os cílios e a luz dos olhos, tá? Vamos fazer o blush usando essa cor aqui, a mesma cor que a gente usou na boca, tá? Porém, vamos usar esse pincel aqui. Esse aqui é o único pincel de cerdas duras que eu uso, tá, gente? Então, aí você faz um teste aqui atrás pra ver se a tinta entranhou mesmo no pincel. E aí, depois eu venho aqui no rostinho e vou fazendo esse movimento circular aqui, ó. Desse jeito, tá? Aí, ó. Não tá. Pra mim tá bom aqui, tá? Mas como vocês têm que ver no vídeo, eu vou fazer mais forte. Vou botar mais tinta. Senão vocês não conseguem ver bem, né? Então, fica meio apagado pra vocês. A gente tem que fazer um pouco mais forte. E o que que acontece também? Depois vai dando uma enfraquecida aqui nessa marca, tá, gente? Não vai ficar marcado assim como vocês estão vendo. Ele vai apagar, porque a tinta ainda tá secando, né? Então, lembrando sempre desse detalhe importante, né? Às vezes a gente pensa que tá passando muito forte, mas não, tá? Então, depois que a tinta secar, vai ficar ideal. Aí, ó, eu vou passar aqui também no centro do rosto, aqui pra dar um ar de sapeca nela. Depois a gente vai fazer umas sardas também. Ok? Aí, ó. Deixa eu preencher aqui, tem uma falhazinha aqui. Um ladinho aqui também. A gente tem que fazer uniformemente, né? Vou passar um pouquinho aqui na testa dela também, gente. Não tenham medo de passar, tá? Vai ficar parecendo que ela tomou um pouco de sol, né? Não tem importância. Depois também isso aqui vai sair o forte. Quando secar, vai ficar bem natural. Tô fazendo mais forte para vocês poderem ver, tá? Senão a gente não consegue mostrar para vocês. E aí, se vocês mancharem, caso manchar, vai esfregando até a tinta sair, porque esse pincel duro, ele faz isso, tá, gente? Se você continuar esfregando,
ele vai tirando a tinta, tá bom? Então aqui, eu vou pegar agora aqui minha caneta pilote e vou fazer os cílios aqui, o contorno dos olhos, tá? Ó, já vou fazer aqui os cílios que eu tinha marcado anteriormente, né? Tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, gente? Então, quando eu faço a marcação antes, depois eu não preciso ficar voando, né? Sem saber onde é que tá os cílios ou quantos cílios para cada lado tem, enfim. Eu já tenho essa referência ali, tá? Aqui eu vou fazer, ó, cantinho também. Quem não quiser fazer o cantinho, não precisa, né? Mas eu gosto de fazer, eu acho que fica bonito. Embaixo também, se não quiser fazer, também não é necessário. Eu gosto de marcar bem o olho, eu acho que fica bonito, tá? Então, vocês sabem que essa caneta aqui é fácil de você encontrar, tá? Mais fácil do que a outra Micron, e até é bom porque o traço da Micron é muito fino, né? E ela é muito sensível, ela estraga a ponta muito fácil. Então, eu até tenho ali, mas eu uso pouquíssimo, porque eu acho que ela não me dá não dá o traço que eu quero. Eu gosto de um traço mais forte, assim, um pouco mais forte como esse, tá? Agora aqui a gente vai ter que fazer o brilho dos olhos, que ficou faltando, tá? A nossa pintura já tá finalizando. Ó, então, como eu tenho a luz aqui, né, da direita para esquerda, então é desse lado que a minha luz vai incidir. Aí aqui eu vou descer como se fosse uma vírgulazinha, ó. Tá? Desse jeito assim, tá? Aí, ó. Ok? Ai, eu me apaixonei por esse olho, gostei muito desse efeito, gente. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha aí pra gente, tá? Vocês sabem que aí no nosso canal tem outros tutoriais também de pintura. Aqui nas sardinhas, ó. É só uns pontinhos, tá, gente? Vocês sabem que nós temos outros tutoriais de pintura, temos bonequinhas de pano, tá? Temos projetos gratuitos aí para vocês, projetos à venda na nossa loja virtual, atelierjulianadietrich.com.br. Se inscreva aí no nosso canal para você acompanhar aí as novidades. Sempre que nós tivermos vídeos novos, você será avisado ativando as notificações. Certo, pessoal? Bom, agora aqui, para tirar as marcações da caneta, a gente pega um paninho assim e passa com o ferro quente, tá? Por favor, coloquem o paninho e aí as marquinhas vão sair todas, tá bom, pessoal? Para não estragar a pintura. Bom, esse foi o nosso tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu curtir e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, tchau, tchau!